Quando era criança, Lucas ouviu de seu pai uma história sobre Albert Einstein. Seu pai compartilhou que Einstein havia dado um conselho que jamais esqueceu: aprender a ficar em silêncio em 5 diferentes situações. A primeira era quando sentisse raiva. A segunda, quando estivesse triste. A terceira, quando estivesse preocupado. A quarta, quando cansado. E a quinta, quando feliz. Na época, Lucas não compreendeu completamente esse conselho. No entanto, ao crescer e começar a trabalhar em um escritório movimentado, ele logo percebeu a importância dessas palavras. Lucas se viu frequentemente sentindo raiva e estresse, mas decidiu levar a sério o ensinamento de Einstein. Toda vez que se sentia com raiva ou chateado, ele praticava respirar fundo e manter-se em silêncio. Quando sentia preocupação ou estava cansado, ele fazia uma pausa para recarregar suas energias. Com o tempo, sua abordagem lhe rendeu uma reputação de calma e serenidade. Lucas nunca elevava a voz ou se confundia, mesmo em situações estressantes. Seus colegas o procuravam frequentemente para obter conselhos, e ele sempre estava disposto a ajudar. Eventualmente, Lucas foi promovido a um cargo de liderança na sua empresa, tornando-se responsável por uma equipe de pessoas. Ele sabia que precisaria trabalhar ainda mais duro para manter sua compostura, mas estava preparado para o desafio. Ele reconheceu que o poder do silêncio era sua maior arma. Ao longo dos anos, Lucas continuou seguindo o conselho de Einstein, permanecendo calmo e tranquilo em todas as situações. Ele decidiu que conseguia realizar mais do que jamais imaginou. Ele aprendeu que às vezes a coisa mais poderosa que se pode dizer é nada. No final, Lucas percebeu que o poder do silêncio não era apenas um conselho isolado de Einstein, mas sim uma maneira de viver e enfrentar a vida com sabedoria e discernimento. A vida de Lucas foi enriquecida com a sabedoria transmitida por uma das maiores mentes da história. Ele estava verdadeiramente grato por ter recebido esse conhecimento valioso. Por ele, o silêncio se tornou a arma mais poderosa do mundo. Aprendeu que a raiva não se deve expressar, e em momentos de tristeza, o silêncio muitas vezes se torna o seu melhor companheiro. Lidar com preocupações foi comparado com uma cadeira de balanço, que dá a ilusão de estar fazendo algo, mas não leva a lugar algum. Aprendeu a valorizar momentos de descanso, apreciando a beleza da natureza e encontrando serenidade sob as árvores em dias de verão, ouvindo o murmúrio da água e contemplando as nuvens flutuando no céu. Ele descobriu que a verdadeira felicidade não é algo pronto, mas sim algo que emerge das próprias ações e atitudes. A serenidade tornou-se seu superpoder, e ele percebeu que um sorriso tranquilo era a expressão mais genuína do seu eu interior. Quanto mais Lucas cultivava o silêncio, mais ele se permitia ouvir a sua voz e a sua alma. Ele encontrava força no silêncio e apreciava a profundidade de seus pensamentos ao permitir que suas palavras fossem poucas e significativas. No convívio com os outros, Lucas aprendeu que o verdadeiro dom da conversa não estava apenas em dizer a coisa certa no momento certo, mas também em deixar não dito o que fosse inadequado ou desnecessário. Lucas aprendeu a ouvir os sussurros de Deus em meio ao silêncio, sentindo-se conectado com uma sabedoria maior. Ele percebeu que os sábios falam porque têm algo significativo a dizer, enquanto os tolos falam por falar. O silêncio ganhou um significado profundo em sua vida. Quanto menos ele falava, mais suas palavras carregavam peso. Ele percebeu que as pessoas quietas muitas vezes têm mentes mais ativas e reflexivas.
Assim, a vida de Lucas foi moldada pela lição valiosa do silêncio, tornando-o a pessoa mais sábia, serena e respeitada em seu círculo de amigos e também em seu círculo profissional. Aprendeu que o poder do silêncio não era apenas uma crença isolada, mas sim uma filosofia de vida capaz de transformar a maneira como vivemos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. O silêncio é um verdadeiro amigo que nunca trai, e muitas vezes é o som mais alto e significativo. Enquanto as palavras têm seu valor, o verdadeiro significado está no que está por trás delas. Assim como as flechas lançadas, as palavras não podem ser chamadas de volta e podem ser armas ou remédios, dependendo de como são utilizadas. O silêncio é a linguagem da alma, e nossas palavras e sua forma de expressão têm o poder de mudar o mundo. As ações falam mais sobre a inteligência de um homem do que suas palavras. A sabedoria de vida muitas vezes reside em falar menos. O silêncio é como ouro, especialmente quando não sabemos o que dizer. Ele não é vazio, mas está cheio de respostas. É um descanso para a mente e a nutrição para o espírito, assim como o sono é para o corpo. Ouvir o silêncio pode ser uma experiência profunda, pois ele tem muito a dizer. Quando as palavras falham, a música pode se tornar uma linguagem eloquente. O silêncio é um arauto perfeito da alegria e, em certas situações, pode ser a resposta mais poderosa. A habilidade de permanecer calmo e sereno é uma demonstração suprema de força. O silêncio não é a ausência de som, mas a ausência de ruído e confusão. Esse poder do silêncio não deve ser subestimado, pois pode trazer paz para as mentes mais agitadas. Às vezes, o silêncio é a única resposta para as questões mais profundas da vida. Embora as palavras possam ter um poder transformador, o silêncio pode ser como uma tempestade furiosa, capaz de causar um impacto igualmente poderoso. As palavras têm o poder de curar ou ferir, mas o silêncio pode acalmar até as feridas mais profundas. É como o espaço entre as notas musicais e a respiração entre as frases nas conversas mais significativas, que muitas vezes são aquelas que são compartilhadas sem a necessidade de palavras. O silêncio é uma virtude, não uma fraqueza. Um sábio fala porque tem algo significativo a dizer, enquanto o tolo fala apenas por falar. O silêncio é uma forma de respeito e uma maneira de honrar o momento e as pessoas nele. Nele encontramos a nós mesmos e também o mundo ao nosso redor. É como uma tela em branco, onde pintamos as cores de nossa vida. Enquanto as palavras são a música da alma, é o silêncio que dá significado ao ritmo. O silêncio nos lembra que, às vezes, a melhor maneira de ser ouvido é não dizer nada. O som do silêncio pode ser tão ensurdecedor quanto a mais doce palavra que nunca ouviremos. Ele não é apenas a ausência de ruído, mas a presença de paz. Quanto mais quietos ficamos, mais podemos ouvir a voz do nosso coração. O silêncio é uma linguagem dos sábios, a voz dos pensativos e a melodia da alma. Ele pode ser um presente, um momento de quietude e clareza em um mundo que nunca para de falar. O verdadeiro valor da conversa não está apenas nas palavras que dizemos, mas no espaço que deixamos para que o silêncio seja ouvido. No silêncio encontramos respostas e a coragem para enfrentar nossos medos. É o último ato de autocuidado, permitindo-nos recarregar e renovar nossos espíritos. O poder do silêncio pode criar uma ponte entre dois corações, onde as palavras não alcançam. O silêncio também pode ser o protesto mais poderoso, falando mais alto do que qualquer palavra jamais poderia.
É o som que ecoa e a melodia do universo, nos lembrando da beleza e o mistério da vida. E por fim, o silêncio pode ser o seu último ato de amor. Quando silenciamos para ouvir, entender, apoiar, demonstramos a verdadeira conexão e o cuidado pelos outros. No silêncio somos capazes de oferecer a presença mais genuína e significativa, um presente valioso que nem sempre requer palavras, mas fala diretamente ao coração. Uma maneira de manter espaço para os outros sem julgamento ou interrupção é através do silêncio. No silêncio encontramos a sabedoria acumulada ao longo das idades e a coragem para enfrentar os desafios do nosso tempo. É a porta de entrada para o nosso eu mais profundo, onde encontramos coragem para seguir nossos sonhos. A verdadeira beleza do silêncio não reside na ausência de ruído, mas sim na presença de paz. Ela é a linguagem do coração e a voz da alma. Na quietude do silêncio podemos ouvir os sussurros dos nossos ancestrais, guiando-nos em uma nova jornada. O silêncio se torna uma tela onde pintamos as cores de novas emoções, dando-lhes forma e significado. Ele também é o nosso maior professor, mostrando-nos o caminho para viver em harmonia conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. O verdadeiro significado da conversa não está apenas nas palavras que dizemos, mas na intenção por trás delas, e no espaço que deixamos para o silêncio ser ouvido. O silêncio é a chave para desbloquear os mistérios do universo e os segredos dos nossos próprios corações. Nele podemos ouvir a voz de Deus nos guiando em nossos caminhos. O silêncio é uma forma de honrar a sacralidade da vida e reconhecer a interconexão de todas as coisas. Seu poder não está nas palavras que pronunciamos, mas na energia que trazemos para o momento e na intenção por trás de nossas palavras. Em nossos próprios corações silenciosos, encontramos a coragem de viver nossa vida autenticamente e seguir nosso próprio caminho, independentemente de onde ele possa nos levar. O silêncio é uma ferramenta poderosa que nos permite nutrir o nosso ser interior e encontrar o equilíbrio entre a autoexpressão e o acolhimento dos outros com respeito e empatia.